preso porque estava roubando dinheiro da construção do muro para separar o México do Brasil. Olha, é uma coisa muito grave, porque uma pessoa do quarto escalão toma uma decisão isolada, sem ninguém pedir a ela, para que ela reduza em 1 milhão o número de vacinas. Presidente. É uma coisa... Só um minutinho, senador Marco Rogério. Daria a palavra para Vossa Excelência. É porque me chamou a atenção, porque existe uma hierarquia para a gente tomar decisões. O papel da doutora Regina Célia é de fiscalizar. Agora, a autonomia dela para reduzir o número de vacinas sem uma autorização superior é que me chama a atenção. Porque nós não estamos falando aí, nós estamos falando 1 milhão de vacinas, a R$15, a $15 cada vacina, são 15 milhões. Nós não estamos falando em coisas que não tem um... Então, isso é que está me chamando a atenção, senador Marco Rogério. Porque Vossa Excelência sabe que, hierarquicamente, quem está no serviço público tem uma hierarquia, correto? O ministro determina para o imediato ali, que determina para o outro até chegar no quarto escalão. E o papel da servidora concursada, que vem há muito tempo trabalhando, não estou aqui questionando o mérito da servidora, mas me chama a atenção, e chama a atenção a todos, a decisão dela de tomar uma decisão isolada e dizer, não, eu aceito que vocês reduzam o número de vacinas. Só isso, presidente. Só queria fazer um comentário. Apenas para pontuar em relação a esse ponto, eu acho que o que está havendo aqui é eu não sei se é uma confusão em razão dos dados que se tem ou a tentativa de repente, distorcer. Veja, a fiscal do contrato, em nenhum momento, autorizou o pagamento de 4 milhões de doses e a entrega de 3. A questão de se permitir, a partir de uma provocação da empresa, de que se envie as 3 milhões de doses e pague-se pelas 3 milhões de doses em razão de uma situação de seguro, o teto de 50 milhões de doses. Esse é um aspecto. Qual é o prejuízo para o país dela autorizar, manda as 3 milhões... paga-se as 3 milhões. Manda-se posteriormente 1 milhão, paga-se 1 milhão. Porque as empresas que deixaram de entregar porque não houve a produção em número suficiente, aconteceu a mesma coisa. Não houve alteração de contrato. Por favor, não houve. presidente, Outro aspecto, presidente. Presidente, eu peço que Vossa Excelência segure minha palavra. Outro aspecto, presidente. Tem muitos inscritos. Outro aspecto. Eu peço que Vossa Excelência segure minha palavra. Aí o senador sempre fica com as intervenções o relator agora há pouco reiterou o raciocínio do interrogatório. O relator agora há pouco ele faz isso sistematicamente. Se inscrever, ótimo. Senadores e senadores, por favor. O relator... Eu vou concluir, presidente. É porque o senador está fazendo papel de advogado Eu vou concluir. É a 10ª vez que ele fala interrompendo. Ele já tem um advogado. O relator agora há pouco fez uma outra afirmação. Tem uma lista de inscritos, presidente. O relator fez uma outra afirmação agora há pouco, que é outra distorção. Por exemplo, no invoice que veio... Os senadores se inscreverem. Não, presidente. Depois o senhor terá... Fazer interpretação aqui da fala dos senadores com a palavra. E a gente ficou ouvindo aqui um monte de... Presidente, senão não vale inscrição. Por favor, eu só fiz uma interferência para entender se ela tinha autonomia para fazer isso, só isso. Uma pergunta concreta. Estou retomando o interrogatório, uma pergunta concreta. Qual a diferença da função que a senhora exerce para a função que o William exerce? William? Sim, o William. Há uma pessoa chamada William no Ministério. Ah, sim, ele é técnico da divisão de importação. Ele é técnico da divisão. Quais são as diferenças de funções? Ele é subordinado ao senhor Luiz Ricardo. Subordinado ao Luiz Ricardo. Eu queria fazer uma pergunta. Nos termos contratuais, a fiscal do contrato, seria cabível a cobrança de frete seguro da carga de vacinas? Por favor.
Isso não diz respeito a mim avaliar. Não, seria a divisão de importação. Não é isso que eu estou perguntando à fiscal do contrato. Eu estou perguntando o seguinte: nos termos contratuais, a senhora que é a fiscal do contrato, seria cabe à senhora executar o contrato, a cobrança de frete e do seguro de vacinas? Não seria cabível, mas a avaliação tem que ser feita pela divisão de importação. Sim, mas eu estou perguntando à fiscal do contrato, seria cabível? Não seria cabível. Não seria cabível. Isso também é informação muito importante, o senador. Porque, só para lembrar a fiscal do contrato, a cláusula 4.2 do contrato de fornecimento da Covaxin prevê que esses custos devem ser absolvidos pela Precisa Medicamentos. Isso. Por isso é que ela está dizendo que não seria cabível, o que fizeram. Aliás, o contrato também prevê que os custos de tributos e encargos também devem ser pagos pela Precisa Medicamento. Estou perguntando à fiscal. Mas a Madison Biotech é uma offshore sediada em Singapura. É aí a grande contradição. A que Vossa Excelência atribui a realização desse tipo de operação? Offshore, que é o caso da Madison em Singapura, e que o contrato prevê que os tributos e encargos também devem ser pagos pela Precisa. Mas a Madison é de Singapura. Porque os encargos e impostos deveriam ser pagos por uma empresa em paraíso fiscal? É outra coisa estranhíssima e completamente errada do processo. Os tributos eles têm que estar incluídos no preço do produto, no preço final. Ele não fica separado, ele não é apresentado separado. De acordo com o contrato. Isso. Tá. E por que o pagamento dos impostos ia ser pago pela Madison, a empresa offshore em paraíso fiscal, em Singapura? Em Proforma Invoice não foi o fato da Madison figurar na Proforma Invoice não foi aceito. Isso é outra coisa estranha, entendeu? Primeiro, o frete tinha que ser pago no Brasil, pela Precisa. Passaram para a Madison, entendeu? E o pagamento de impostos e tributos também tinha que ser pago no Brasil. Passaram para uma empresa offshore, para a Madison. Isso é um horror, que infelizmente acaba envolvendo Vossa Senhoria, que eu acho, mais uma vez, que não pode, com esses escalões todos citados aqui pelo presidente da comissão, assumir uma responsabilidade dessa. É impossível assumir uma responsabilidade dessa, como fiscal do contrato. Uma outra pergunta objetiva. Por que Vossa Senhoria decidiu pela continuidade da importação da Covaxin? Eu decidi no sentido do quantitativo, que eu já deixei claro. Tá, a senhora decidiu por quê com relação ao quantitativo? Por conta da justificativa apresentada pela empresa. Por conta, novamente, da justificativa apresentada pela Precisa. E em que se baseou essa decisão da senhora? Porque não haveria prejuízo, nesse momento, o embarque de 1 milhão na parcela seguinte. Não haveria com relação à antecipação que ela propôs? Antecipação? Sim, do pagamento. Eu não avaliei antecipação de pagamento, senhor. Estou dizendo que a senhora avaliou, mas a senhora avaliou uma coisa decorrente da antecipação. Senhor, a Proforma Invoice estava errada. Eu não avaliei Proforma Invoice, isso é de competência da divisão de importação e não cabe ao fiscal avaliar. Por que Vossa Senhoria decidiu pela continuidade da importação da Covaxin? Eu não decidi pela continuidade, eu decidi pelo quantitativo, eu já deixei claro isso Decidiu aqui. pela continuidade, apesar da alteração do quantitativo. Pela continuidade, apesar da alteração do quantitativo, não é isso? O quantitativo não traria prejuízo naquele momento. Não, eu estou perguntando, a senhora decidiu pela continuidade com relação ao quantitativo? Foi com isso relação ao quantitativo. E por que decidiu? Porque, conforme eu já falei, houve uma justificativa da empresa que eu considerei razoável. E em que baseou, não é a sua consideração ser razoável, não é? Em que baseou formalmente, do ponto de vista legal, a sua decisão? É uma pergunta concreta, objetiva. Qual foi o fundamento legal
A minha decisão não foi em relação... a avaliação da correção da Precisa. A minha decisão em aceitar o quantitativo de 3 milhões naquele embarque era razoável por conta de que não haveria prejuízo. Razoável é uma avaliação subjetiva. Eu estou perguntando qual foi o fundamento legal. A senhora já respondeu. Mas não tem fundamento legal, tem uma decisão do fiscal do contrato nesse momento para aceitar essa decisão. Então a continuidade não teve fundamento legal, é isso? A continuidade da importação de 3 milhões de dólares. Sim, ela não teve um fundamento legal. Não existe fundamento legal. Foi é uma só decisão, na sua boa-fé com relação às informações da Precisa. É uma decisão do fiscal. Tá bom. Relator, só para contribuir com o senhor, o senhor me poderia perguntar a ela... Já interromperam demais. Eu queria só pedir desculpa, porque toda vez que interrompe, eu não estou reclamando, não, é só o senador Marco Rogério, ele entra na discussão e não quer mais sair. Não, era só para o senhor perguntar se só chamar o feito a ordem. Uma terceira empresa que não constava no contrato, se era uma prática ou se essa foi a primeira vez. Eu perguntei sobre isso várias vezes. Colegas, vamos garantir a palavra ao relator. Perguntei sobre isso várias vezes. Colegas, vamos prosseguir? Qual foi a participação... Novamente, qual foi a participação do senhor Tiago Fernandes da Costa nessa decisão? O Tiago Fernandes, ele é chefe do núcleo de insumos, que é uma assessoria dentro do departamento. Que departamento? E ele do departamento de imunização em que eu me encontro. Tá. E que eu me encontro também nessa assessoria. Tá. Qual foi a participação dele? A pergunta objetiva? Depois do encaminhamento do e-mail da divisão de importação informando que a empresa solicitou a importação da vacina, como eu coloquei aqui na apresentação, eu coloquei essa informação dentro do processo, submeti a instâncias superiores. Que é ele? O Tiago... Não, instâncias superiores Desculpe, deixa eu continuar, se o senhor permitir. Por favor, eu estou permitindo. Qual foi a participação do Tiago Fernandes Nesse momento, ele apenas comunicou à divisão de importação que nós havíamos colocado isso formalmente, esse pedido formalmente, dentro do processo para manifestação da Secretaria Executiva e da Secretaria de Vigilância e Saúde. E então, deu de acordo para prosseguimento... A participação do Tiago Fernandes da Costa foi... Ele apenas deu de acordo, nesse momento, para prosseguimento dos trâmites, enquanto saía a decisão de instâncias superiores dentro do processo. Ou seja, ele deu um parecer pela continuidade enquanto aguardava a decisão dos superiores. Ele deu de acordo que a divisão de importação... Essa já respondeu. E com relação ao William Amorim Santana? Como? William Amorim Santana. O William, ele é técnico da divisão de importação. Esses são nomes que foram apontados pela senadora Simone Tebet no depoimento do Luiz Ricardo Miranda. Ele é técnico da divisão de importação. Ele é? Técnico da divisão de importação. E qual foi a participação dele, a exemplo do que eu perguntei com relação ao Tiago Fernandes, nesse processo, nessa importação? Ele encaminhou o e-mail para mim, colocando toda a análise da Proforma Invoice, que é o checklist que eu falei para vocês, descrito no e-mail. Ele que verdadeiramente fez toda a fiscalização do contrato e apontou todas as irregularidades. Ele fiscalizou o contrato? Não é a fiscalização do contrato, não é a fiscalização, é a avaliação da Proforma Invoice. Mas foi só por causa dele que ele apontou as irregularidades que foram feitas as alterações. Claro. Sim. A senhora não nega. É a atribuição da área dele. Mas a senhora não nega este fato. Não nego, porque é atribuição da área. A próxima, ótimo. A próxima pergunta é a seguinte. Caso Vossa Senhoria tivesse paralisado o processo de importação da Covaxin, foi uma pergunta que eu fiz lá atrás, que não paralisou, não puniu, não houve tentativa do Ministério. Eu estou perguntando na sequência. Caso Vossa Senhoria tivesse paralisado o processo de importação da Covaxin, havia o risco de ser exonerada da função comissionada que exerce atualmente? Eu vou responder por favor, com duas coisas. Tá. Primeiro, eu não tenho competência para paralisar o processo de importação. Não tenho competência. Se o fiscal não tem competência... O processo de importação é da divisão de importação. Tá? A senhora é fiscal. O fato de eu ser exonerada, eu posso ser exonerada a qualquer momento, em qualquer situação, independente das minhas ações dentro do Ministério.
Tá, mas eu estou fazendo uma pergunta objetiva para a senhora, respeitosamente. Caso Vossa Senhoria tivesse paralisado o processo como fiscal de importação da Covaxin, neste caso concreto, havia o risco de ser exonerada da função comissionada que exerce? Eu desconheço essa informação. Havia pressão sobre o andamento do processo? Alguém falou com a senhora? Nunca sofri pressão. Ou tudo foi iniciativa da senhora? Nunca sofri pressão em relação a esse Ninguém lhe falou processo. sobre esse contrato? Nunca recebi nenhuma pressão em relação a esse processo. Não, eu estou perguntando, alguém lhe falou sobre esse contrato? Não. O superior hierárquico, ou Não. inferior hierárquico? Ninguém Não, nunca senhor. lhe falou? Não, senhor senador. Nunca lhe falou? Não. Tudo foi da cabeça e da órbita de decisão de Vossa Senhoria? Tudo? Que tudo? Tudo que ocorreu no contrato irregularmente. Nós estamos fazendo aqui uma Mas análise não houve sobre nenhuma irregularidade da minha parte, essa afirmação de que tudo que aconteceu irregularmente Nós estamos levantando é uma afirmação isso, do relator. Marcos Rogério, por gentileza. Não, porque aí coloca a palavra na boca do depoente, não é correto. Não, senador Marcos Rogério. A palavra, por gentileza. A palavra está com o relator está inquirindo. Vossa Excelência se inscreveu, na sua Fala na oportunidade, Vossa Excelência sequência. inquirir. Sim, vou fazer isso. Perfeitamente. Vou fazer isso, mas ele é o relator Então, de a todos pergunta, nós. presidente, que eu gostaria de fazer à servidora Pois não, Regina só- Célia Silva Oliveira. Senhor relator, só um minuto, só um instante. Excelência, é uma questão de ordem. Se houver... Porque é o seguinte, ela não está... Está sendo feito a pergunta ao mesmo tempo que já está sendo dada a resposta. Não. Se houver alguma Não, possibilidade não é verdade. Excelência, dela se sentir Excelência. enganada, Não é ela vai verdade. exercer o direito constitucional de ficar calada. Não é verdade. Excelência, Não é verdade. ela pode utilizar o direito, veja bem, ela está aqui na condição de testemunha, ela não está aqui na condição de investigada. Então, não tem, ela iniciou esse depoimento sobre o compromisso da verdade. Então, com a devida venha a Vossa Excelência, as perguntas estão sendo feitas, formuladas pelo senhor relator. Claro, perguntas. E concedido o espaço para a resposta da depoente. Então, presidente, eu gostaria de fazer um apelo, por gentileza, que ela possa entender e responder a pergunta, porque ao mesmo tempo que ela conclui uma linha de raciocínio, já é lhe vetado o direito de responder. Pelo Perfeitamente. contrário, Agora, não diga isso. Perfeitamente. Não diga Excelência, não diga Excelência. isso. Mas é verdade, presidente, eu concordo com o advogado. O apelo do advogado está correto. Eu concordo com o advogado. Presidente, A presidência garantirá a palavra ao relator. O relator tem a prerrogativa de inquirir nos termos que ele considerar que deve fazer a inquirição. Se a inquirição for para perguntas objetivas, se pede da depoente respostas objetivas.